Boa noite, meu amigo, minha amiga. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Louvado seja Deus. Estamos começando a nossa reunião de oração. E nesses dias em que nós estamos vivendo, nós temos tido experiências inovadoras. Nós temos tido momentos onde de fato estamos pensando no que será a igreja após essa pandemia. Mas nós estamos aqui. Os decretos estão sendo editados e mais um decreto foi editado no nosso município, assim como no nosso estado, em que de fato nós estaremos nos reunindo ainda nesse sistema de não presencial nas igrejas até o próximo dia 18. Mas até lá nós estaremos fazendo as nossas lives, as nossas transmissões dos cultos ao vivo, assim como nós fazemos na quarta-feira, iremos fazer no domingo e também na quinta-feira, onde nós temos uma live especial. Então hoje não é diferente, você está comigo aí ligado e eu convido a você que é membro da Igreja Presbiteriana Renascer aqui na cidade de Queimadas, vá preparando a sua sala de vídeo, vá convocando as pessoas para participarem desse momento. É a nossa reunião de oração e nós já estamos aqui reunidos. E eu quero começar esse momento orando a Deus, pedindo ao Senhor que abençoe a sua vida. Enquanto nós estivermos aqui, vá preparando o seu pedido de oração. Pode ir enviando nos comentários o seu pedido de oração, porque Eric está aqui, Sandra está aqui comigo e vão anotando o seu pedido de oração. No final, nós vamos separar um tempo para a gente apresentar a Deus as suas orações. Nós temos vários pedidos de orações. Já recebemos vários pedidos, mas é tempo ainda de você apresentar o seu, tá certo? Então nós vamos orar, iniciando esse momento. Deus de graça, Deus de misericórdia, quero louvar o teu nome nessa noite. Eu quero te bendizer, exaltar ao Senhor e clamar o teu favor. Estamos aqui, ó Deus, como igreja, nessa reunião de oração. E louvado seja Deus, porque estando aqui, ou estando em nossas casas, o Senhor escuta a nossa oração. E pedimos a Ti, Deus, que essa noite seja uma noite onde os nossos corações seja terra fértil para a semeadura da Tua palavra, Senhor. Então ministra sobre nós, nos dá uma noite de bênção na Tua presença. Abençoa os nossos irmãos que estão conectados, aqueles que estão aqui perto, na nossa cidade, os que estão longe, os amigos que estão distantes. Que nessa noite o Espírito Santo ministre sobre a vida deles, sobre a vida de cada um deles, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui, e hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Gustavo, né? Gustavo Araújo no carrom, nosso maestro Samuel no teclado, Arthur Nascimento aqui na guitarra, e hoje o prazer de estar conosco, depois de um período aí de recuperação, né, de uma cirurgia bem sucedida, louvado seja Deus, a nossa irmã Patrícia. E por isso eu quero convidar, estou muito feliz em tê-la de volta, a Patrícia, conosco. Então que Deus nos abençoe, a palavra está com você para que assim possamos adorar juntos ao Senhor. Amém, boa noite, graça e paz. Que bom estar aqui na casa do Senhor para louvarmos e engrandecermos. E aí, você em casa, louve, engrandeça o nome do Senhor de todo o seu coração, que estamos aqui orando, que tudo isso vai passar, porque nós cremos num Deus que tudo pode, em nome de Jesus. E quem é em espírito e em verdade, nós adoramos a Ele. Amém? Te adoramos.
Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. A te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluias. Vamos continuar louvando, dizer que o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, e a ti me renderei. Vamos louvar, igreja. Vamos louvar, porque cada casa, cada corpo é o templo do Espírito Santo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao
Glória a Deus. Que bom que a gente pode cantar, né, minha irmã Patrícia? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu creio que essa deve ser não apenas a nossa canção, mas a nossa oração. Todos nós que esperamos a vinda do Senhor, devemos cantar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, nós já estamos aqui com a transmissão pelo nosso perfil do Facebook. E depois desse momento aqui, nós vamos fazer também a transmissão pelo nosso perfil do Instagram, tá bom? Mas eu quero já mandar um abraço a algumas pessoas que estavam comigo agora, nosso irmão Daniel e Adileuza, nossa irmã Elcineide, nossa irmã Claudinha, que é a mãe do nosso irmão Guga, já tá ligada, viu, Guguinha, lá. Então, nossa irmã Cláudia Araújo, Sandra Ramos, Deus te abençoe, minha irmã Sandra, Cezinha, nosso diácono Cezinha, juntamente com sua família, Jaciane. Recebemos seu pedido de oração, Cezinha, com certeza já estava no nosso pedido, e nós vamos apenas reforçar no final, orando por sua tia. Meu irmão Silvano, obrigado, Silvano, pelo estoque, vai nos auxiliando aí. No meu diácono Silvano, Deus te abençoe. Minha irmã Lindinalva, Deus te abençoe, Lindinalva. Ana Maria, Aninha, cheiro no teu coração, cheiro no coração de Toinha. Hoje eu matei a saudade, uma foto dela muito linda, mandei para você a foto, né? Então, minha irmã Toinha, sinta-se abraçada por nós. A minha irmã Dulce, que Deus te abençoe, Dulce. Minha irmã Gorete, Deus te abençoe, Gorete, vocês estão conectados conosco, né? E também meu irmão Rainério Gomes. Negão, Rainério, que privilégio, meu irmão, você, ó, mora no meu coração, Rainério. Deus te abençoe, meu irmão. Então, queridos, são esses que estão aí. Estamos recebendo vários pedidos de oração, mas eu quero convidar você ainda a fazer o seu pedido. Deixa-me ler aqui um texto bíblico, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 7. Veja o que nos diz esse texto: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Veja o que é o Senhor nos diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Irmãos, é só o que o Evangelho nos diz. É só apresentar a Deus as nossas necessidades. E por isso eu vou convidar você agora a apresentar a Deus as suas necessidades, fazer o seu pedido de oração. Vou convidar a nossa irmã Patrícia. Ela vai estar cantando o hino de preparação para a palavra de Deus que vai ser ministrada. Então a nossa irmã vai estar cantando essa canção de preparação. E enquanto ela está cantando essa canção, você vai preparando o seu coração, fazendo o seu pedido de oração, dando o seu joinha aí, compartilhando, porque logo após a nossa irmã executar essa canção, nós estaremos ministrando a palavra de Deus. E aí sim, em conjunto com o perfil do Facebook e o nosso perfil no Instagram, tá bom? Basta procurar @RevErivan e você vai nos encontrar, tá bom? Assim, então vamos louvar o Senhor mais uma vez com a nossa irmã Patrícia. Vamos louvar o Senhor Jesus em adoração. Eu me rendo a Ti. Flui dentro
Quero agradecer a minha irmã Patrícia, né, saindo não somente da quarentena, mas se recuperando, está aqui conosco, louvando a Deus. Agradecer ao maestro Samuel, mais uma vez nos abençoar junto com o maestro Arthur. Gustavo, Deus abençoe sua vida, meu irmão. E quero mandar aqui o meu abraço, antes que nós possamos ministrar a palavra de Deus, aos irmãos que já conectaram conosco, né? Meu irmão Silone Santos, Deus abençoe sua vida, Silone. Minha irmã Luana Aquino, que Deus te abençoe, Lulu. Jéssica Vicente, minha irmã Irene, Deus te abençoe, Irene. Nossa irmã Nidiane, que é a esposa do maestro Samuel, tá ligadinha lá, viu, maestro Samuel? Minha irmã Nidiane, Mônica Cordeiro, e o Deran, Deus te abençoe, Deran. Minha irmã Licinha, está pedindo oração por Isabel, que está aí na frente de batalha, né? Na área da saúde, está lá trabalhando, fazendo aquilo que Deus de fato a chamou a fazer, principalmente nesse período de quarentena. Mas o meu abraço para minha irmã Caris e Klepper, esse casal especial. Nós temos um amor muito grande por este casal. Essa igreja ama este casal. Saudade de você, Caris, saudade de você, negão. Deus te abençoe, Klepper. Também Iago, Sandra, Iago de Bim, que Bim é tio de Sandra, irmão de Fátima. Iago é o seu filho, está ligadinho conosco aí pelo Instagram. Iago, que Deus te abençoe, meu irmão. E também nossa irmã Iuli, Deus te abençoe, Iuli. Um cheiro aí em toda a família que nós amamos, um cheiro em Rodolfo, um cheiro em Li, e que Deus nos abençoe. Bom, esses foram os nomes que deu para a gente ver enquanto estarmos ali, mas claro, você vai continuar aí conosco, e pedir a você que nesse momento compartilhe, tá certo, essa live. Nós estamos no perfil do Instagram e no perfil do Facebook. Vamos fazer isso, vamos divulgar a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui nessa noite para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, e eu já estou aqui com a igreja são esses irmãos lá no louvor. Fora estes, está comigo minha esposa Sandra e meu filho Eric, que é o responsável aí junto com o Arthur pelo áudio e mídia, tá certo? Então, você que está em casa, eu vou convidar você agora, vá buscar sua Bíblia. Tire ela de dentro do armário, vá buscar sua Bíblia, vá tirar a poeira dela, crente, traga a sua Bíblia. E se você que está com seu telefone celular aí, então, você que está com o celular, abra a sua Bíblia aí, dê um clique aí no livro de Salmos. E você que está em casa também, livro de Salmo. Vamos lá, prepara todo mundo. Quero que todos estejam lendo conosco a leitura que nós vamos ter como base para a mensagem dessa noite. Então, é um salmo bastante conhecido nosso. É um salmo, na verdade, curto, não é? São apenas 7 versos, mas eu quero convidar você agora a abrir no salmo de número 11. Salmo de número 11. Este é um salmo de Davi. E se você tiver com a sua Bíblia na versão tradicional, ou seja, escrita, você há de perceber que quando você abrir no Salmo 11, ele tem um título, não é? O título desse salmo que está em cima, esse é dado pela Sociedade Bíblica, não é? A Sociedade Bíblica, ela colocou o seguinte nesse salmo: o Senhor é forte refúgio. Não é esse o tema que tem aí? O Senhor é forte refúgio. Então eu tomei esse título do salmo para fazer o título da nossa mensagem nessa noite. Só que eu inverti um pouco. Em vez de ter uma afirmativa ou uma assertiva, que está aqui no caso do salmista Davi, quando ele diz de fato aqui, né, o Senhor é o forte refúgio, eu mudei um pouco e eu fiz uma pergunta para estar como tema para nós nessa noite. A pergunta é: o Senhor, Ele é o seu refúgio? Bom, essa é a temática que nós queremos trabalhar nessa noite. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 11? O salmista diz: no Senhor confio. Como, pois, me dizes, foge para o monte como um pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem a sua flecha na corda, para atirarem as ocultas aos retos de coração. Verso 3: quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens.
O Senhor prova o justo e o ímpio. A sua alma odeia ao que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento abrasador será a porção do seu corpo, porque o Senhor é justo. Repita comigo essa frase: porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça, os retos, pois, verão o seu rosto. Vamos falar com Deus. Senhor, nesses dias de pandemia, de isolamento social, por vezes o nosso desejo é que pudéssemos ter asas e pudéssemos voar para bem distante, para bem longe de todo esse problema. Sabe, Deus, mas será que esta seria a melhor coisa a se fazer neste período? Ou nós temos outros recursos? Ou nós temos outras maneiras de vencermos essa pandemia e esses dias maus? Essa é a pergunta, Senhor, que o nosso coração nessa noite deseja encontrar resposta. E nada, ninguém pode nos dar a resposta que precisamos, senão o Senhor. Por isso pedimos ao Teu Santo Espírito que nessa noite ministre ao nosso coração e nos dê a resposta que nós precisamos, porque o Senhor fala, e o Senhor fala, e os Teus servos te ouvem. Por isso eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, essa é a temática para nós. O Senhor é o meu refúgio. Será que você já fez essa pergunta a você mesmo? Você chegou a se perguntar se o Senhor é o seu refúgio? Então, queridos, é isso que nós queremos nessa noite, tratar acerca dessa verdade. Este salmo que nós acabamos de ler é um salmo de Davi, como nós vimos aí. Davi é o seu autor e ninguém questiona isso. Mas nós vamos entender o contexto desse salmo, para que possamos entender as palavras contidas nele. Este salmo, o salmo de número 11, ele foi escrito quando Davi encontrava-se foragido. Este salmo foi escrito quando Davi era um foragido e ele se encontrava no deserto de Zífer. Davi, ele foi de fato encorajado por uma visita inesperada do seu grande amigo Jonatas. O texto de 1 Samuel, capítulo 23, versos de 16 a 18, serve como pano de fundo para a escrita deste salmo, porque Jonatas vai visitar Davi, que encontrava-se foragido, fugindo de Saul, e se encontrava no deserto. E nessa visita inesperada de Jonatas, seu amigo, há uma conversa, e essa conversa, ela é uma conversa muito amigável, de duas pessoas que se respeitavam, que se amavam como amigos, que se interessavam pela vida um do outro. E os dois conversam. Davi conversa com Jonatas, e depois dessa conversa eles fazem uma aliança perante o Senhor. E eu acho lindo os termos dessa aliança, que se encontra em 1 Samuel capítulo 23, a partir do verso 16, que diz: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi ter com Davi em Ores, e o confortou em Deus. E disse-lhe: não temas, porque não te achará a mão de Saul meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. Ambos fizeram ali aliança perante o Senhor. Davi ficou em Ores e Jonatas voltou para a sua casa. Então, queridos, alguns comentaristas dizem que este salmo foi escrito ou foi cantado por Davi justamente depois desta visita, depois que Jonatas e Davi fizeram uma aliança de amizade, de fidelidade. E é interessante que tem uma palavra nesse texto que me chama muita atenção, um texto que nós lemos de 1 Samuel, é quando diz no verso 16, no final do verso 16 do capítulo 23, diz assim: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi ter com Davi em Ores, e o confortou em Deus. Essa palavra, o confortou em Deus, ela faz toda a diferença dentro de todo esse contexto que nós estamos vivendo. Irmãos, nós estamos precisando de conforto, e é nesse momento que nós tentamos, como pastor, como líder, como cristão na verdade,
tentar levar palavras de conforto para vocês. É por isso que nós estamos sempre aqui levando a palavra, não deixamos de realizar os nossos cultos. E por vezes, queridos, nós somos mais, tentados a abandonar a nossa prática espiritual num momento como esse, do que colocar em prática a nossa vida devocional. Mas nós temos nos preocupado com isso, e o desejo do nosso coração é levar conforto até o seu coração, é levar o conforto de Deus para você. E por isso nessa noite nós escolhemos esse texto. Então, queridos, este salmo, que foi escrito por Davi depois desse encontro com Jonatas, segundo alguns historiadores, Davi aqui expressa a sua absoluta confiança e proteção divina. Queridos, em uma hora na sua vida em que ele estava sofrendo ameaças, em que ele de fato estava sendo advertido a fugir, é nesse momento em que ele está sofrendo uma ameaça, que o próprio amigo Jonatas diz para Davi que ele deveria fugir mesmo, se esconder, para quem sabe salvar a sua vida. É nesse momento, queridos, que Davi expressa a sua absoluta confiança no Senhor. E por isso, o principal tema deste salmo, irmãos, é a confiança que o salmista tem no cuidado ou nos cuidados de Deus. E nunca nós tivemos essa necessidade tão exacerbada, nunca nós precisamos crer tanto em Deus, nunca foi, irmãos, tão necessário para nós exercermos a nossa fé num Deus ao qual nós servimos. Nesse período de isolamento, de questionamentos, de dúvidas, é nesse momento em que muitas pessoas estão querendo fugir, é nesse momento em que muitas pessoas estão querendo abandonar o barco, é nesse momento que muitas pessoas estão pensando, meu irmão, até mesmo em dar cabo da sua vida. Mas é nesse momento que nós somos desafiados a exercermos a nossa fé no Senhor. Então, queridos, este Salmo 11 vai nos mostrar justamente isso. O cerne, a essência, o suprassumo deste salmo é levar-nos a confiarmos no cuidado de Deus. E tem uma coisa interessante sobre este salmo. Diz-se que Maria, primeira rainha da Escócia, ela recitou este salmo ao se ajoelhar na plataforma enquanto ela aguardava a sua execução. Ela foi acusada de traição e ela foi executada. E diz os historiadores que ela, antes de ser executada, ela se ajoelhou, e ela de fato, ao se ajoelhar, ela recitou o Salmo de número 11. E Maria, é uma coisa interessante, que depois que ela recitou o Salmo 11, ela foi vendada, porque ela seria morta, Samuel, e seria decapitada. E veja que coisa interessante, e para decapitar ela como rainha, colocaram no seu rosto um véu branco bordado de ouro, um véu branco bordado de ouro. E ela agora se ajoelha na almofada, enfrenta um bloco onde a sua cabeça seria decapitada, e ali ela posicionou sua cabeça, esticou seus braços, e depois de recitar o Salmo 11, as suas últimas palavras foram em latim. Ela disse: in manus tuas domini commendo spiritum meum, ou seja, em tuas mãos, ó Senhor, entrego o meu espírito. Sabe, queridos, na hora da dificuldade, este salmo também pode expressar a nossa confiança em Deus. Como é que está a sua confiança em Deus durante essa pandemia? Maria recitou este salmo antes de ser executada, e as suas últimas palavras foram depois disso: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, queridos, neste salmo, Davi encontra-se ameaçado pelos seus inimigos, e ele questiona a si mesmo. Perceba se não é isso nesse texto. Davi começa questionando a ele mesmo. Ele parece viver uma contradição, queridos, um momento de conflito, onde a fé de fato daria lugar à insegurança, um sentimento ameaçador que estava motivando Davi a fugir. Havia um rei perseguindo Davi, armado, queridos, com o seu melhor exército. E ele vive essa contradição. Era um momento de Davi escolher fugir ou confiar em Deus. Irmãos, no verso 1, a gente
encontra justamente essa verdade. Veja como é que começa esse salmo. Veja o que é que Davi diz. Davi começa esse salmo sem nenhum arrudeio, como nós diríamos no Nordeste. Ele não tenta, quem sabe, dar alguns argumentos introdutórios para exercer a sua fé em Deus. Ele começa dizendo assim: no Senhor confio. E isto aqui é uma assertiva. Isto aqui é uma palavra de um homem que estava perseguido de morte e que ele está recebendo o conselho de alguém dizendo: olha, é melhor você fugir, é melhor você se esconder para salvar a sua vida. Mas ele começa no salmo dizendo: no Senhor eu confio. E como pois me dizes, foge para o monte como um pássaro? Queridos, essa é a indagação, minha irmã Patrícia, de alguém que crê em Deus. Como é que alguém pode chegar para nós que cremos no Senhor e dizer: deixa de seguir a Deus, abandona a tua fé, desiste, foge? Como pode dizer isso? É isso que Davi se indaga. Como você pode me dizer foge para o monte? E aqui no texto, montes ou montanhas em algumas traduções, de fato nós entendemos que era uma realidade do salmista. Onde ele estava havia muitos montes, muitas montanhas, e montes e montanhas são lugares naturais de proteção. Então, nós vamos encontrar na Bíblia por várias vezes montes e montanhas sendo citados nesse sentido, de proteção. Mas perceba que nesta ocasião específica, a opção de se esconder no monte, de fato seria um fracasso espiritual. Nesse contexto, nesta ocasião específica, o monte não seria proteção, mas seria um sinal, querido, de que de fato nós estaríamos fracassando, que Davi estaria fracassando na fé do seu Deus. Enquanto Davi ouvia esse conselho, supostamente de seu amigo Jonatas, ele pensou no seu relacionamento individual com Deus. E é por isso que ele questiona: como dize-me, esconde-te nas montanhas, voa como pássaro? Porque Davi estava fazendo a pergunta e se indagando a si mesmo, dizendo: como eu posso fazer isto? Se eu tenho um Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o guarda de Israel, que não dorme e não dormita, que guarda e protege aqueles que são seus, que segura em suas mãos para que a gente não tropece em pedras, que nos guarda, como alguém pode dizer foge? A alma de Davi, queridos, aqui de fato é comparada aqui a um pássaro ansioso para fugir para o seu monte, como se quisesse experimentar a liberdade e a solidão. Por vezes a nossa alma está sendo tentada nessa pandemia a, quem sabe, querer fugir por outros caminhos, para experimentar a liberdade, para quem sabe estar livre de toda essa pressão que o mundo nos apresenta. Mas Davi, queridos, nesse momento ele tomou uma atitude. Ele não ouviu o conselho, por mais que Jonatas fosse o seu melhor amigo, por mais que eles tivessem feito uma aliança dizendo: não se preocupa, Davi, eu vou estar com você em todo momento, você vai ser rei sobre Israel e eu serei o seu segundo, estarei contigo. Mas mesmo diante de um conselho de um amigo como este, Davi decidiu agir por fé, irmãos. Ele decidiu agir por fé, e não como um pássaro, seguindo, quem sabe, o seu instinto de autopreservação. Davi não pensou em preservar a sua vida. Não era uma autopreservação de dizer: então se ele vem armado, se Saul está aí armado, eu vou me esconder nos montes, porque lá está a minha segurança, a minha proteção. Queridos, Davi sabia que a sua proteção, o seu lugar seguro, o seu abrigo não seriam as montanhas, mas o Deus a que ele cria. E por isso ele se indaga: como pois me dizes, voa como o pássaro se esconde? Nesse momento não é necessário voar, não é necessário criar asas, é necessário se esconder sobre as asas daquele que é o Senhor Deus de Israel. Queridos, nós temos que entender que diante dos problemas, nem sempre fugir é a melhor oportunidade ou a melhor receita. Queridos, então Davi pretende agir com fé, porque essa questão da alma querer voar com asas para fugir para o monte representa a vontade humana em uma ilusão à liberdade. Nós somos tentados a ter liberdade,
Nós somos desafiados por vezes a querer uma liberdade. A gente gostaria que nós tivéssemos liberdade tal, que ninguém nos proibisse a nada. E às vezes a vontade é essa mesmo. A vontade é de criar asa, de ter independência. Mas não é por aqui, queridos. Porque a liberdade e a segurança que o salmista estava recebendo como conselho para procurar, que seriam os montes, não seria essa segurança. O monte nesse contexto aqui não implica necessariamente um lugar físico. O monte aqui pode ser um monte espiritual. Sim, querido, o meu monte indica algo familiar. O meu monte espiritual pode ser um lugar comum. O meu monte espiritual pode ser muitas vezes a minha zona de conforto. E por vezes eu quero fugir da realidade para entrar nessa minha zona de conforto, aonde de fato, queridos, eu me sinta bem. Então, eu entendo que não seria a melhor resposta para Davi, e não será a melhor resposta para nós nesse momento. Não precisamos criar asas e voar, precisamos crer no Senhor. E fugir, sabe, queridos, está no versículo que nós lemos, em oposição a refugiar. Existe uma diferença entre fugir e refugiar-se. O conselho foi: foge. Mas há uma grande diferença entre fugir e se refugiar. Escolher a fuga, meu irmão, é como se distanciar-se de Deus, sabe? É como se nós, ao escolhermos fugir, nós estivéssemos fugindo da presença de Deus. E por esse motivo, Davi reluta contra essa luta travada no seu interior, da tentação de querer fugir dos problemas. Nós somos assim. Por vezes nós queremos fugir dos problemas. A gente quer entender que seria melhor se nós fugirmos do problema, se nós não enfrentássemos o problema. Mas, querido, fugir aqui é totalmente diferente de refugiar-se. Nós podemos enfrentar os problemas e nos refugiar no Senhor. Não precisamos fugir dos problemas, eles têm que ser resolvidos. E a fuga aqui, de fato, é um mecanismo muito interessante. Porque perceba, a fuga, na verdade, toda ela é um mecanismo de defesa presente tanto nos homens como nos animais, não é? É através da fuga, por exemplo, que se preserva a vida ou se encontra a morte. E é por isso que é perigo a questão da fuga, porque muitas pessoas estão pensando em fugir para se preservar, fugir para encontrar segurança, mas nem sempre fugir é sinônimo, queridos, na verdade, sabe, de preservar a vida. Fugir pode ser sinônimo de morte. A gente vê isso, né? Esses hábeis predadores, eles conseguem às vezes sobreviver, eles conseguem às vezes dar continuidade à sua espécie, por essa agilidade, né? Por sua agilidade, por sua força, e empreender às vezes, né? Uma ação de fugir do caçador, não é? Mas perceba, nem sempre o fugir quer dizer que preserve-se a vida. Então, fugir como um pássaro, quando é dado esse conselho, a gente entende que parece que existe uma lógica. Parece ser bem mais confortável, bem mais seguro fugir. Ora, havia uma perseguição, havia alguém querendo matá-lo. Então para Davi talvez a lógica fosse fugir. Sim, quem sabe de fato, num momento em que o conselho é dado, voe como um pássaro. Quem sabe alguém esteja falando a respeito dessa imensidão dos céus, e alguém estivesse dizendo: realmente voar vai dar liberdade, porque eu estou no lugar onde estou longe dos meus predadores, sabe, e a largura, a distância do chão, talvez, e me dê essa distância entre caça e caçador, entre presa e predador. Mas sabe, queridos, a verdade é que nem sempre fugir é sinônimo de vitória. Quantos de nós, queridos, nos encontramos hoje como pássaro em fuga? Quantas pessoas estão querendo fugir da verdade, fugir da realidade? Há pessoas que tentam fugir da sua existência real. Há pessoas que vivem a sua vida de fantasia. Elas fogem da realidade porque não querem confrontar os seus problemas. E aí as pessoas preferem viver uma vida de fantasia. Sabe, queridos, é justamente isso. Às vezes nós vamos eleger os nossos montes, entre aspas, elegemos os nossos montes como se eles fossem provisão, como se eles fossem solução para a nossa alma aflita. Mas na verdade nós estamos fugindo de Deus. A vida, ela nos apresenta sempre escolhas. A vida sempre nos dá escolhas, e todas as escolhas que nós tomamos, elas resultam na nossa vida, na verdade, em algo benéfico ou maléfico. Ou nós escolhemos bênção para nós, ou escolhemos maldição. Nós temos a capacidade de escolher.
Então perceba que fugir para o monte ou refugiar-se em Deus era uma escolha que Davi tinha que fazer. É uma escolha que nós temos que fazer todos os dias: me refugiar em Deus ou fugir para os montes. O monte, queridos, ele pode proporcionar sensação de liberdade, ele pode, quem sabe, nos proporcionar essa sensação de segurança. Mas deixa-me dizer, contudo, irmãos, mesmo com todo esse sentimento de liberdade e de segurança, os fugitivos, qualquer que seja ele, jamais estarão livres do medo, jamais estarão livres das chances traumáticas de serem capturados. Você sabe por que Davi decidiu se abrigar no Senhor? Porque Davi sabia, irmãos, que se ele fugisse, ele seria um eterno fugitivo. Se ele fugisse, ele estaria vivendo sobre a base do medo, o medo de ser capturado, o medo de ser morto. Então Davi decidiu, na verdade, colocar diante de Deus a sua vida e decidiu abrigar-se no Senhor. Ele decidiu, na verdade, refugiar-se em Deus. Então, queridos, diante de tantos desafios, Davi se vê diante de uma séria escolha: fugir ou refugiar-se em Deus. Talvez você esteja vivendo hoje esse dilema. O que você vai fazer? Você vai querer fugir dos problemas que nós estamos enfrentando, ou você vai querer se refugiar-se no Senhor? Sabe? Então, talvez esse seria o desafio que corações que afligem tanta alma nos nossos dias. Eu quero agora partir para que nós possamos aprender com Davi. Por que Davi decidiu encontrar abrigo no Senhor e não querer fugir? Primeira coisa, o que é que nós aprendemos com Davi? Nós aprendemos que Davi confiava na soberania de Deus. Aprendemos primeiro que Davi confiava na soberania de Deus. Veja o que diz o verso 2: porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Então, queridos, veja que há duas palavras aqui sobre cordas, sobre arco, sobre flechas, e é possível que a referência aqui ao arco e à corda retrate aqui um ataque físico que Davi de fato poderia receber, ou também indica aqui um ataque moral através das palavras caluniosas, porque nem sempre nós recebemos afrontas físicas. Por vezes a afronta, queridos, sabe, tida como a afronta caluniosa por palavras, sabe, ela é muito pior para nós. Nós temos com certeza nós temos uma certeza diante de todo este quadro, queridos: os ímpios que ameaçavam Davi, eles estavam bem armados, viu? De fato, eles se escondiam para armar as suas ciladas contra Davi. E isso aqui é interessante, que isso aqui é uma descrição, queridos, que se enquadra bem na nossa realidade, ou na realidade das perseguições que Davi sofria, não é? Por causa da inveja de Saul. Saul perseguia Davi simplesmente por inveja. Sabemos que Davi era um rei, sabemos que Davi manejava bem as armas de guerra, queridos, mas perceba que coisa interessante: mesmo Davi sendo o rei e sendo um homem experimentado na guerra, nenhum momento nesse salmo em que ele é perseguido pelo seu inimigo Saul, nós encontramos Davi aqui fazer um comentário sequer sobre esse emprego da sua autodefesa. A gente não encontra Davi dizendo: não se preocupe, eu não vou fugir para as montanhas, porque eu vou enfrentar Saul com a minha espada, eu vou enfrentar Saul com os meus arcos, vou enfrentar Saul com o meu exército. Em nenhum momento ele fala isso. Ele decidiu se abrigar no Senhor, ele encontrou no Senhor o seu abrigo seguro. E sabe por que às vezes nós somos derrotados em nossas batalhas diárias, irmãos? Porque nós queremos usar as nossas armas. Nós achamos que sabemos como lutar. A gente acha que sabe como acabar com os problemas usando a nossa força. Davi disse: não, eu não vou fugir, eu não vou para os montes, eu vou me abrigar no Senhor. Mas também não vou confiar nos meus carros, não vou confiar nos meus soldados, não vou confiar na minha espada. Eu prefiro confiar no Senhor. E é por isso que a gente chega no verso 3, e é um verso aqui que é bastante discutido, bastante comentado, pregado, que é o verso 3 que diz: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Isso aqui é uma coisa interessante, porque retrata aqui, queridos, o governo de Saul.
Porque o governo de Saul, o reinado de Saul, na verdade, não seguiu os princípios de justiça determinados por Deus. Sabe, queridos? Então a pergunta que era feita era justamente essa: o que fazer quando os valores morais estão sendo desprezados? Essa era a pergunta que era feita. O que nós fazemos quando as autoridades constituídas, em vez de promover o bem e impedir o mal, promovem o mal e silenciam o bem? O que é que nós devemos fazer quando as leis injustas e leis até mesmo imorais são criadas para conspirar contra os valores fundamentais da família? Sabe, queridos, daqueles que devem governar a casa, que devem governar a nação. Esta era a pergunta: o que nós devemos fazer quando os fundamentos são abalados, são destruídos? Estamos vivendo num tempo, queridos, em que a sociedade humana está perdendo seus referenciais. E com esse isolamento, até mesmo os referenciais espirituais da igreja estão sendo perdidos. Sabe, queridos, há balizas que não podem ser retiradas, há marcos que não podem ser arrancados. Porém, irmãos, isso é o que nós estamos vendo acontecer nos últimos dias. Não existe mais o limite entre o certo e o errado. Sabe, querido, não existe mais o limite entre luz e treva. Não existe mais o limite entre a verdade e a mentira. Sabe por quê, queridos? Porque o relativismo tem ocupado os espaços da nossa vida, da nossa nação, da igreja, da família. E nós estamos vivendo um período terrível, onde nós como igreja devemos nos perguntar: e se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? O relativismo tem ocupado todos os espaços. Então, aquilo que no passado era vergonhoso, hoje é admitido. O que no passado era proibido, hoje é incentivado. Irmãos, o que antes provocava escândalo, hoje é aplaudido. Chegamos ao ponto, queridos, de endeusar quem faz coisa certa. Veja que estágio nós estamos. Irmãos, não tem por que a gente endeusar quem faz a coisa certa, não. Sabe, a gente começa a endeusar e você vê que, por exemplo, o fazer o certo está tão fora de moda que é algo precioso. Quando alguém faz o certo, a gente às vezes quer endeusar. Eu tenho certeza que você já viu. Quantas reportagens você não viu de pessoas que encontram uma carteira com 100 reais, 200, 3 mil, 4 mil e devolve? E isso é motivo de reportagem em jornal nacional, meu irmão. Por quê? Quebrou-se um paradigma. O mundo está dizendo que aquilo não é mais o normal, mas isso sempre foi o certo. O errado sempre foi ficar com aquilo que não é seu. Mas nós vivemos num mundo tão diferente que hoje quem toma uma ação como essa é tido como referencial. Irmãos, valores morais, valores físicos, valores emocionais, valores espirituais, valores socioeconômicos, eles estão sendo destruídos, queridos, por aqueles que querem o direito de fazer valer as suas práticas ilícitas, as suas práticas pecaminosas diante de Deus. Sabe, a nação está sendo abafada por uma injustiça. A destruição dos fundamentos, meus irmãos, está mudando o conceito de vida. A destruição dos fundamentos está mudando o conceito de casamento. Sabe, meu irmão, os fundamentos estão sendo destruídos, está sendo mudado o conceito de família, está sendo mudado o conceito de honestidade, de integridade. Querido, ou nós retomamos as rédeas, ou reconstruímos esses fundamentos, ou nós estaremos entrando num beco sem saída. A igreja está sofrendo com isso. Se nós não construímos a nossa vida, se nós não construímos o nosso casamento, irmãos, se nós não construímos a nossa família, se nós não construímos a nossa sociedade sobre os fundamentos sólidos, a tragédia será grande. Os tempos podem ter mudado. É bem verdade. Alguém chega para nós e diz: pastor, o tempo mudou. Concordo, o tempo mudou. É verdade, os tempos podem ter mudado, mas a verdade jamais muda, meu irmão. Nós não podemos destruir os fundamentos cristãos. Ora, se assim o fizermos, a tragédia será grande e nós seremos as vítimas. Sabe quem é que vai sofrer? É você, meu irmão. É a sua família, é a sociedade, é a nossa nação. Por isso não podemos permitir que os fundamentos sejam destruídos. Mas veja que coisa interessante. No verso 4, veja o que é que nos diz o texto. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus.
Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Queridos, veja que interessante, como nós vimos. Primeiro, Deus é soberano, Ele reina, foi isso que Davi disse. E jamais nós devemos esquecer da soberania de Deus, mesmo quando não enxergarmos, sabe, queridos, ou não compreendermos os seus atos, não devemos questionar a Deus. Deus está tendo o controle de todas as coisas, o controle está em suas mãos. Eu gosto desse verso de Daniel capítulo 4 verso 32, que ele é um veredito sobre o rei Nabucodonosor. Não precisa você abrir, anote aí Daniel 4:32, diz o seguinte: olha o veredito sobre o rei Nabucodonosor: e serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti. Olha como é que termina o verso: até que, escuta, queridos, isso aqui é muito importante, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Essa palavra nunca falou tão forte ao meu coração. Irmãos, nesse momento que nós estamos questionando questões políticas, sabe, questões em que nós estamos querendo buscar respostas, o que eu entendo é que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. O Senhor tem domínio sobre o reino dos homens. E o texto diz: e o dá a quem Ele quer. Deus é soberano. Então, perceba, primeiro, Deus é soberano, mas segundo, o texto diz que Deus vê. Diz que Ele olha, Ele observa. Perceba que observar aqui é o procedimento, queridos, de Deus. Diz que suas pálpebras estão sondando toda a terra. Ou seja, embora Deus esteja no céu, Ele conhece as ações dos seus filhos aqui na terra, irmãos. Homens injustos, eles podem escapar da justiça humana. Sabe, queridos, eles podem escapar e quem sabe continuar usufruindo seus privilégios alcançados por sua desonestidade. Mas Deus está vendo tudo, Ele tem domínio sobre todas as coisas. E ainda que a cultura destrua os fundamentos da sociedade, o povo de Deus sempre estará seguro. Por isso Davi não quis fugir, Davi quis encontrar o abrigo. Davi se escondeu no Senhor. Deus está presente, queridos, e se Deus está presente em nossa vida, não precisamos fugir. Mesmo que os fundamentos sejam destruídos, somos nós, a igreja do Senhor, que tem a responsabilidade de restaurar os fundamentos. Eu e você como sacerdote do lar, somos nós como membros da sociedade, como pessoa, que temos o poder de fazer isso, de restaurar o que foi quebrado. Sabe, querido, os fundamentos da sociedade podem estar sendo quebrados, ainda que a cultura destrua tudo. Sabe, querido, o povo de Deus sempre estará seguro, porque Deus está presente. Deus não está fugindo, meu irmão. Ele está no trono, Ele governa, Ele reina, é o que diz o texto. E citando aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz: a história não é uma nave espacial sem rumo. Veja que coisa interessante. A história, tudo que nós estamos vivendo, alguém pode dizer: parece que o mundo perdeu o rumo, parece que a história perdeu o rumo. Não, irmãos, Hernandes Dias Lopes nos diz: a história não é uma nave espacial sem rumo. Deus está no controle de todas as coisas, aleluia. Deus continua no controle de todas as coisas. Não, queridos, o mundo não está desgovernado, a história não perdeu o seu rumo. Há um Deus todo-poderoso que continua guiando a história da humanidade. Os seus olhos contemplam todos os seres humanos sobre a face da terra. Os reinos dos homens é dele, agora Ele dá em quem Ele quer. Sabe, queridos, eu prefiro acreditar que Deus conhece os nossos inimigos. Deus conhece as estratégias dos nossos inimigos. Sabe, queridos, e conhecendo os nossos inimigos e as suas estratégias, Ele nos guarda e com certeza há de nos dar a vitória. Irmãos, não tenham dúvida, o mal não triunfará para sempre, a injustiça não reinará para sempre, os ímpios não prevalecerão para sempre. O salmista olha os fundamentos destruídos debaixo dos seus pés. Mas sabe, queridos, e ele percebendo o caos que estava vivendo a sua nação, mesmo ele vendo todos os fundamentos destruídos, mas agora ele muda o seu olhar, ele olha para os céus, e olhando para os céus, ele vê um trono inabalável de Deus, que está acima das suas cabeças, e ele pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Deus julga, os seus olhos estão passeando sobre a terra. Ninguém faz nada escondido de Deus. Nenhum poderoso, nenhuma nação pode tomar decisões que Deus não conheça. Deus sabe de todas as coisas. Então, eu costumo dizer justamente isso.
que é tanto dito, até o próprio Hernando Dias Lopes chegou a dizer isso: a terra pode estar em crise, mas o céu não. A terra pode estar em crise, mas o céu não. O mundo pode estar de fato transtornado, o mundo que nós conhecemos pode estar confuso, mas o trono de Deus está lá, e assentado no trono está um Deus todo poderoso, queridos. Davi sabia que apesar dos seus desafios, quer sejam os seus desafios internos, os seus desafios externos, ele sabia que Deus tinha tudo sob o seu controle. E por isso, quando o seu melhor amigo diz foge, ele disse: eu prefiro me abrigar no Senhor. Voa para as montanhas, eu prefiro ficar debaixo das asas da galinha, daquele que guarda, sabe, Israel como pintinho. Deus tinha tudo sob controle, e Davi sabia que na hora certa Deus faria o que tivesse de ser feito para socorrer o seu servo. E nós temos que entender isso. Tudo está parecendo um caos, mas na hora certa Deus vai fazer o que é certo. É Ele que tem poder para fazer. E sabe por quê, queridos? Sabe por que Davi entendia isso? Porque Davi confiava no método de Deus. Em segundo lugar, Davi confiava no método de Deus. Você confia no que Deus está fazendo? Ou você duvida? Ou você acha que Deus perdeu o controle da situação? Ou você acha de fato que a história é essa nave desgovernada? Queridos, Davi confiava nos métodos de Deus. Veja o que é que diz o verso 5. O Senhor prova o justo e o ímpio. A sua alma odeia o que ama a violência. Davi era consciente, queridos, que o que estava acontecendo era um teste de Deus. Era um teste ao qual Deus estava como um professor, de forma meticulosa, avaliando a conduta de Davi. Davi sabia que estava sendo testado. Davi sabia que Deus estava dizendo: Davi, e aí, meu irmão? Chegou a sua hora de decidir. É fugir, me abandonar, ou é procurar abrigo em mim? Irmãos, a igreja está passando por esse momento, irmãos, em que nós temos que decidir: ou fugimos, ou buscamos abrigo do Senhor. Sabe, muitos crentes estão sendo provados nessa pandemia. Tem um texto de Deuteronômio capítulo 8. Eu vou ler apenas 2 versos, o 2 e o 3. Deuteronômio 8, 2 e 3 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então Deus prova o seu povo. Deus estava provando Davi, Deus está nos provando. Queridos, essa pandemia é um teste de crente. Veja o verso 3: e te humilhou. Tudo quem fez isso foi Deus, não foi o diabo. E te humilhou, e te deixou ter fome. Mas perceba que no momento que ele humilha e deixa ter fome, o texto diz: e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram. E por que Deus fez tudo isso? A resposta o próprio Deus dá no texto para nós, para te dar a entender, para abrir o teu entendimento, que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus está nos testando, querido, para saber onde é que está a nossa fé. Irmãos, tem muita gente que está abandonando ao Senhor, que abandonaram ao Senhor porque estão sendo testados. Eu acredito que muitos crentes estão sendo provados nesse período de pandemia, e eu não sei se eles conseguirão ser aprovados no final dessa pandemia. Davi foi provado a fugir. Ele disse: não, eu prefiro me refugiar no Senhor. Deus nos prova, queridos. Agora veja que o interessante, o verso 6 e 7. O verso 6 e 7 diz: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice, porque o Senhor é justo. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Veja que coisa interessante. Deus não é somente a verdade, queridos. Deus não é somente o sagrado ou o santo. A Bíblia também ensina que Deus é justo. Eu entendo que a justiça de Deus, ela permeia todos os demais aspectos ou atributos de Deus. Sim, queridos, sabe, a santidade descreve o caráter de Deus, enquanto a retidão e justiça descreve como Ele lida com a humanidade. Diante de todas as coisas, nós precisamos entender o seguinte: Deus é justo, e a sua justiça e a sua retidão mostra justamente e descreve para nós como é que Ele lida com a humanidade, irmão.
Deus é justo, e por isso o texto diz que os seus olhos estão sobre os ímpios e sobre os justos, e Ele está julgando ambos. Davi encerra o salmo, queridos, com declarações confiantes na justiça de Deus. Davi entende que Deus pune os perversos, mas que também aceita em comunhão eterna aqueles que amam a justiça, porque Ele é justo. Ele não leva pecador por inocente, nem inocente por pecador, e por isso Ele pune os perversos e aceita em comunhão eterna aqueles que de fato amam a sua justiça. Então, queridos, jamais nós devemos ficar desesperados diante das injustiças deste mundo. Sabe, queridos, pois os justos, eles confiam no Deus que está no seu templo, no seu alto e sublime templo, e que está pronto para julgar todas as nações. Nós precisamos confiar e não achar e querer apontar injustiças. Interessante que a gente vê algo bem interessante aqui, é que existe um contraste, né, nesse último versículo, que é digno da nossa observação. E de fato ele oferece, vamos dizer assim, razões avassaladoras mesmo, né? Grandes razões pela qual nós devemos ser firmes e não temer. E quais são essas razões? O texto nos diz uma coisa muito interessante, justamente isso: porque o Senhor é justo e ama a justiça. Irmãos, isso aqui basta para que a gente encontre descanso na nossa alma, que vai oferecer para nós de fato, sabe, querido, digamos, sustentáculos para exercermos a fé nesse Deus que nunca nos mentiu, nos traiu, nos negou. E por isso nós temos que crer, porque o Senhor é justo e ama a justiça. Não é apenas, sabe, isso tido como um aspecto do Senhor. O que eu entendo é que a justiça não é apenas o ofício de defender alguém. A justiça, no caso de Deus, é sua essência. Deus é justo por essência. Então, queridos, Ele negaria a si mesmo caso não defendesse os justos. Ele negaria a si mesmo caso Ele não punisse os ímpios, porque a justiça é sua essência. Então é essencial para o próprio ser de Deus que Ele seja justo. Então não devemos temer, sabe, as provações, não devemos temer as injustiças, mas devemos de fato colocar o nosso coração, ser justo diante de Deus, porque se você é justo, busca a justiça, você não tem por que temer ao Senhor. Não há espaço ou motivo para se temer ou retroceder quando nós somos justos. Queridos, Davi foi tentado a fugir. Ele foi tentado a abandonar tudo. E talvez você também tenha sido tentado a abandonar a sua fé. Eu disse para vocês que essa pandemia é um teste para a igreja do Senhor. E somente aproveitando, eu vou falar uma coisa aqui. No próximo domingo, nós estaremos fazendo a EBD das nossas igrejas Presbiteriana Renascer, em parceria, e teremos no perfil do Instagram da igreja uma tela dividida comigo e o pastor André. Nós estaremos tratando de um assunto muito interessante domingo. Eu quero convidar você, anote, domingo, 10 da manhã, os irmãos aqui de Queimadas vão ter acesso, e os irmãos de Campina, porque nós vamos tratar um assunto interessante. Nós vamos estar tratando na EBD a seguinte temática: a igreja do Senhor testou positivo. A igreja testou positivo. Você perguntar, testou positivo para coronavírus? Não testou positivo para coronavírus. Ela testou positivo para idolatria. O que? Testou. Principalmente a idolatria política. Nunca a nossa igreja está tão dividida. Nunca existiu tanta direita e tanta esquerda. Há divisões. Nunca existiu no nosso tempo pessoas cristãs colocando a sua fé em homens, em governos humanos. Atestou, viu? A igreja atestou idolatria política. Não somente isso, a igreja atestou positivo para o nominalismo. Sim, queridos, nunca foi tão claro quem são os cristãos nominais. Nunca se teve tanto cristão nominais. Nesse período, esse período de quarentena é um divisor de águas. Vai haver crente nominais que jamais voltarão dessa quarentena a congregar na igreja do Senhor. Olha o que eu estou dizendo. Ela testou positivo para o nominalismo. Apenas cristãos que eram nominais. E ela testou também positivo para o fragilismo. O que é isso, fragilismo? Sabe o que foi que essa pandemia nos trouxe, irmãos? A ideia de que a igreja não estava preparada para viver um momento como esse.
Nós não estávamos preparados. Não estávamos preparados. A igreja não estava preparada para esse momento, irmãos. E nós vamos discutir isso tudo no domingo. E no final nós vamos perguntar, e qual é a solução? Vamos tentar mostrar para você qual é a solução da igreja que atestou positiva, retomar o seu caminho. Mas agora, diante de tudo que nós ouvimos, eu quero orar. E chegou em nossas mãos alguns pedidos de oração. Não sei se tem mais alguns aí não, né? Bom, pelo menos nós estamos aqui, olha. Nós temos que orar. Irmãos, há 2 bebês que estão necessitados das nossas orações. Um é Arthur, que é filho de Ruth e de Alisson, que é neto do nosso presbítero Jailson e da nossa irmã Linalda. Nós precisamos orar por Arthur, porque Arthur é um caso em que somente um milagre pode modificar a realidade dessa criança. E também Alice, que é outra criança que nós temos orado já há alguns dias, assim como Arthur, que essas 2 crianças, somente Deus pode modificar o seu estado. Mas vamos orar também pelos enfermos. A nossa irmã Elisete Paz, que encontra-se enferma, vamos estar orando por ela. Vamos estar orando também por Dona Socorro, a avó de Johnny, nosso irmão Johninho. Socorro, a sua avó está enferma, doente, estava internada. Vamos orar por Moacir, que é a esposa de Jailda. Jailda é filha da nossa irmã Beatriz, e o esposo de Jailda vai fazer uma cirurgia amanhã. Vamos estar orando para que Deus guarde a vida deste homem em nome de Jesus. Queridos, vamos orar pelos infectados, né? Que nós temos conhecimentos, aqueles que são mais próximos nossos, o meu irmão Cícero, Jadiel, Eric, não o meu filho, Eric, um amigo dele, né? Então vamos estar orando para essas pessoas que são próximas de nós. Alguns estão em casa se recuperando já, mas vamos orar para que Deus livre de fato os nossos irmãos de toda a sequela desse coronavírus. Vamos orar pela nossa nação, irmãos. Orar pelo nosso presidente, por favor. No momento que a gente disse que vai orar pelo presidente, nunca vi se levantar tanta celeuma. Irmãos, eu estou orando pelo presidente, e isso é papel da igreja, independente de quem esteja lá. Se é Bolsonaro, se é Lula, se é Marina, se é João do Pezão, não me importa. A igreja tem que orar por aqueles que estão sobre a batuta, ou com a batuta do nosso país, tá bom? Então vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pelos profissionais da saúde, pelos médicos, enfermeiros, orar por Isabel, sabe, orar por Silvana de Tom, que sempre está conosco. Vamos orar pelos nossos amigos, vamos orar por todos aqueles trabalhadores que fazem parte dos serviços essenciais e que não conseguem parar mesmo em meio a essa pandemia. Vamos orar pelos familiares queridos, sabe, para que Deus guarde a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua saúde emocional, sabe, que Deus cuide, sare as suas finanças. Há muitas pessoas financeiramente passando por necessidade, apesar de todo o esforço que é feito por parte do governo. Há muita gente precisando, sabe, de uma ajuda nesse sentido. Vamos orar, que é um pedido da nossa irmã Gorete e nossa irmã Ana Maria, pelos nossos irmãos lá da África, né? Estão vivendo um período tão difícil, e nós temos que orar para os nossos irmãos, pedir a bênção de Deus sobre a vida daqueles que estão lá. Então, queridos, esses são os pedidos de oração que nós temos nessa noite. E você tem o seu pedido, você tem. Então nós temos aqui 10 minutos, e nesses 10 minutos eu quero orar agora por esses pedidos. Pedir à igreja que nos auxilie nessa oração. Senhor Deus, não temos para onde fugir, e nem temos por que fugir, porque nós temos o Senhor. Tu és o nosso forte, Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso rochedo, Tu és a nossa segurança. Então nós preferimos nos abrigar no Senhor, e abrigados em Ti encontramos segurança. E nessa noite há irmãos, ó Deus, que estão passando por lutas tão tremendas. Ah, Deus, vai agora, visita o coração de Ruth, o coração de Alisson, o coração de Jailson, de Linalda, de toda essa família que agora está, ó Deus, temendo o que pode acontecer, ou o que já aconteceu, não sabemos, com Arthur. Mas nós só sabemos de uma coisa, Senhor: Tu és o Deus Todo-Poderoso. Se for para a honra e a glória do Teu nome, se for para o bem dessas crianças, de Arthur e de Alice, o Senhor pode reverter o quadro. Mas sabe, Deus, nós aprendemos a descansar no Senhor, e a nossa oração é: faça-se a Tua vontade, cumpra-se o Teu querer na vida dessas 2 crianças. Mas traz paz aos pais de Alice, traz paz a Ruth e a Alisson,
ó Deus, que são pais de Artuzinho. Traz paz ao coração de Linaldo e de Jailson, seus avós maternos, mas também traz paz ao coração dos seus avós paternos e de toda a sua família. Ó Deus, visita a vida da nossa irmã Elisete Paz, visita a vida da nossa irmã Socorro, ambas enfermas, infectadas, ó Deus, por um mal que o Senhor pode restaurar e tirar do seu corpo. Visita a nossa irmã Elisete, a nossa irmã Socorro, e visita o nosso irmão Orlando Cartacho. Visita, Deus, os teus filhos, derrama da tua graça sobre a vida deles, restaura a vida, meu Deus, que de fato eles possam viver esses dias, ó Deus, na dependência do Deus Jeová Rafá, Senhor da cura. Eu entrego em tuas mãos a vida de Moacir, Deus, que vai se submeter a uma cirurgia amanhã. Acalma o coração de Jailda, acalma o coração da família, porque o Senhor, meu Deus, há de conduzir, meu Deus, a vida de Moacir. Então guia Moacir, ó Deus, para que essa cirurgia seja bem sucedida. Guia as mãos dos médicos, para que ele possa receber do Senhor o auxílio, a cura necessária, Pai. Eu te peço em nome de Cristo Jesus que o Senhor visite agora a vida, meu Deus, de Cícero, de Jadiel, de Eric, ó Deus, de pessoas que nós não conhecemos, que estão espalhadas em todo o nosso país e que agora estão atestando positivamente por coronavírus, enquanto muitos deles internados em hospitais, em UTIs, outros estão se recuperando, e por isso nós entregamos em tuas mãos toda a vida destes, Pai, na certeza que o Senhor há de cuidá-los e protegê-los e livrá-los da morte, em nome de Jesus. Queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, pelos profissionais, Pai, sim, Deus, aqueles que são dos serviços essenciais, os profissionais na área de saúde, pela nossa irmã Isabel, pela nossa irmã Silvana, pelos nossos irmãos que trabalham nos hospitais de Campina Grande, todo o país, aqui da cidade de Queimadas. Abençoa aqueles que são amigos nossos, irmãos nossos, que estão trabalhando nessa noite nos hospitais, sabe, Pai, no SAMU. Guarda os teus filhos em nome de Jesus Cristo. Deus, te pedimos em favor dos nossos irmãos que estão na África. Visita, Pai, aquela nação. Liberta, Pai, o teu povo do sofrimento, do mal, da injustiça, como nós vimos nessa noite. Ó Deus, porque tu és o reto juiz, tu julgas com equidade. Então visita a vida daquele povo, daquela nação, em nome de Jesus. Deus, e te pedimos agora em favor das nossas famílias, em favor da nossa igreja que testou positivo, Pai. Deus, tem misericórdia da tua igreja nesse período de quarentena, de isolamento. Deus, não permite que fujamos, que sejamos tentados a querer fugir da tua presença, mas que possamos esperar na provisão e na providência de um Deus de amor. Por isso eu te agradeço e entrego em tuas mãos todos esses pedidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, quero convidar você agora a ficar de pé para que a gente ore, encerrando esse momento. E você que está em casa, convidado para amanhã às 19h30, estamos participando de uma live e você será o nosso convidado. Recebam todos a bênção do Senhor. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o poder